Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Prece. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos virtualmente pelo YouTube, pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para mais um estudo nesse dia 16 de agosto de 2021, em que nós vamos trazer o tema A Conquista da Prosperidade. Então vamos fazer a nossa prece inicial e em seguida daremos início ao estudo. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha em todas as tarefas de nossa casa, em nossa vida diária, agradecemos pela imensa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e em nome dessa equipe de trabalhadores incansáveis. Esperamos, Senhor Jesus, poder contribuir com as reflexões do Teu Evangelho, com as reflexões da doutrina, sobre esse tema que nos traz tantos ensinamentos. Que possamos a cada dia vivenciar o Teu Evangelho, meditar sobre ele, senti-lo, sentir as verdadeiras palavras que o Senhor nos deixou há mais de 2000 anos. Neste momento, rogamos o Teu amparo para todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, para todos os lares aqui representados, para todos os necessitados de auxílio no planeta Terra, encarnados, e para os nossos companheiros e irmãos desencarnados que ainda necessitam de auxílio. Que todos possam ser amparados e receber a Tua misericórdia e o Teu amor. Que o Teu amor, Senhor, e as Tuas bênçãos envolva a todos nós num clima de paz e de fraternidade. Bem, meus amigos, é muito bom estarmos juntos novamente para trabalharmos um outro tema com vocês, que é a conquista da prosperidade. A prosperidade, essa palavrinha que é tão repetida, principalmente no final do ano, não é? Quando todos nós desejamos aos nossos amigos muita prosperidade, também nos aniversários, não é? Desejamos essa palavra a todos, não é? Prosperidade. Mas vamos ver o que realmente temos que fazer para alcançar essa prosperidade. Porque às vezes nos limitamos às questões materiais, não é? Econômicas, quando falamos de prosperidade, né? A riquezas, a bens materiais. E nós vamos ver que não é isso. Então vamos começar com uma mensagem de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier,
que está na revista O Reformador, de março de 1961. O Emmanuel nos colocou, eu peguei só um trecho para nós, o seguinte: ele disse que é preciso cristianizar a humanidade. É uma afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir para o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Eu achei muito oportuna essa mensagem, principalmente pelo tema que nós vamos trabalhar, porque o Emmanuel coloca que é preciso cristianizar, não é? E cristianizar a humanidade e a doutrina, e cristianizar a humanidade dentro da doutrina espírita, é raciocinar com a verdade e é evitar fanatismos e negações. Então, também uma mensagem oportuna para a época que vivemos, não é? Para que não venhamos a fazer sobre a Terra este movimento de negação e de fanatismo. Então, que possamos aí, com as palavras de Emmanuel, nos cristianizarmos a cada dia, nos tornarmos verdadeiros cristos e também cristãos. É isso que necessitamos hoje, não é? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com essa mensagem e pensando um pouco o que significa prosperidade. Se formos olhar o dicionário, prosperidade é o estado do que é ou se torna próspero. Também há um significado dizendo que prosperidade é uma grande produção de alimentos e bens de consumo. Prosperidade é abundância, fartura. E isso conforme o dicionário. Existem também outros significados. No hebraico, por exemplo, há uma palavra muito usada para descrever prosperidade. Essa palavra, que como eu não sei hebraico, não sei se eu vou pronunciar corretamente. Tsalechá. Tsalechá. Não sei se a pronúncia é correta, mas ela significa ausência de sucesso. Desculpem, ausência de necessidade. É o contrário. Ter sucesso. Então, essa palavra no hebraico, ela significa isso. Ter bons resultados, ter abundância. Essa palavra também foi muito usada no grego. E no grego, a palavra usada para descrever a palavra prosperidade é eudô, que significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Então, observem aí que os significados, tanto do dicionário quanto esses outros que eu trouxe, estão sempre relacionados a bons resultados, à abundância, não é? Aqui o grego aumentou um pouco mais a significação, dizendo que é ir por um caminho fácil. Bem, vamos nos lembrar da Gênesis, né? Lá do Antigo Testamento, no capítulo 39, versículos 2 e 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Observem que a palavra já estava sendo usada aí como um verbo, né? O verbo prosperar. Mas aí vamos um pouco mais além. Vamos ver as indagações de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que é o nosso manual, e não podemos deixar de citá-lo. Na questão 864, Kardec faz uma pergunta que muitos de nós já devemos ter feito a nós mesmos. E Kardec, como bom estudioso e pesquisador, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos. Pessoas há que parecem favorecidas pela sorte, pois tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Essa é uma pergunta que é muito interessante, porque às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma sorte, não é? Olha, essa pessoa é de sorte. Olhando simplesmente a vida externa dessa pessoa, não é?
E a gente faz essa pergunta vendo só esse lado, né? Aparentemente, esse lado que a pessoa demonstra externamente. Bem, mas os espíritos dão uma resposta muito interessante também, que eu vou pegar só um trecho para nós. Eles respondem assim para Kardec. De ordinário, quer dizer, comumente, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor em suas empresas. Ou seja, os espíritos estão nos dizendo que é uma questão de conduta do ser humano, não é? Em suas empresas, quer dizer, nos seus empreendimentos. A tradução aí não está dizendo empresas no sentido como nós conhecemos de um empreendimento, mas nas suas questões aí da vida, né? Nas suas questões vivenciais aí, essa pessoa tem uma boa conduta. Bom, isso os espíritos respondem. Mas aí Kardec também tem uma outra pergunta na questão 532, em que ele pergunta aos espíritos se tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade. Kardec quer saber nessa pergunta, que é bem anterior à que eu fiz antes para vocês, né? Que eu citei, que essa é a questão 532, ele quer saber se os espíritos podem favorecer a prosperidade das pessoas e se eles têm esse poder de afastar alguns males. Os espíritos respondem para nós que de todo não. Por quê? Porque há males que estão nos decretos da providência. Então, esses não tem como os espíritos afastarem, não é? Porque há um determinismo divino também, em que a gente tem que seguir, são os decretos da providência. Mas os espíritos continuam. Ficai igualmente sabendo que de vós dependes muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. Então, também cabe a nós atenuar alguns males que surgem em nossa vida. E cabe a nós também nos favorecer com a nossa conduta para a nossa prosperidade. Então, observem que a responsabilidade também é nossa. Aí há uma outra questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 486, em que Kardec faz a seguinte pergunta: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Então, ele quer saber se os espíritos têm interesse pelo que nos acontece, tanto de ruim quanto de bom. Será que os espíritos ficam felizes quando nós prosperamos? Que nós vamos ver esse sentido do que é prosperar aqui, nesse sentido que Kardec está perguntando, que não é o sentido só externo de bens, de aquisição de riquezas. Será que aqueles familiares, aqueles amigos que sempre nos quiseram bem, será que no plano espiritual eles se afligem quando estamos, né, também nos sentindo em aflição com os males aqui da Terra? Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação. Então, vejam que interessante. Eles, né, fazem todo o bem que é possível a nós, né? E ficam alegres quando estamos alegres. Mas também se sentem em aflição quando não suportamos os males com resignação. Quando não nos submetemos à vontade divina, então também se sentem em aflição. Bem, então agora vamos ver um pouquinho dessa prosperidade, não é? A gente ouve muito a expressão boa sorte, não é? E aí eu me lembrei até do trevinho de 4 folhas, né? Que muita gente anda supersticiosamente com isso na carteira e outras coisas que a superstição e os ditos populares incutem aí em nossa mente, são os nossos atavismos que ainda trazemos, às vezes até de outras religiões, né, que pertencemos. Então, será que existe essa boa sorte? Ou essa boa sorte é uma conquista de tudo que nós fazemos, né?
será que essa boa sorte seria o quê? Nós vamos ver, amigos, que a boa sorte, né, nada mais é do que o resultado de uma conduta inteligente. A face de tudo que a gente vivencia na Terra, de todos os problemas, de todas as vicissitudes. Ter uma conduta inteligente é sinal de boa sorte. Então, é muito importante que tenhamos metas, que tenhamos objetivos a serem alcançados. Quando pensamos em metas e objetivos, às vezes fixamos nosso olhar apenas nas questões materiais. Mas vamos ter metas também de ler X livros, não é? X livros espíritas, 40 livros espíritas no ano, 10 livros espíritas, o que seja. Vamos ter objetivos na vida. Aquelas pessoas que não sabem para onde vão, né, que se sentem aí no meio do caminho, sem saber para onde vão, acabam por acomodar-se nessa situação em que estão. E a acomodação, ela não vai trazer boa sorte para nós, né? Então, não podemos ser passivos, não podemos nos acomodar. Temos que ir atrás, temos que buscar, temos que alcançar aquilo que projetamos para nós. Aí sim, nós vamos ter essa boa sorte. Então, não é preciso esperar que ninguém nos convide para o banquete da vida. Quando temos palestras, não só essas do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, mas agora, com a oportunidade de assistir a tantas palestras, a tantos estudos, a tantas reflexões nas redes sociais, vamos aproveitar esse banquete que a vida nos oferece. Há tantos cursos interessantes que podemos fazer, em vez de nos fixarmos nas redes sociais somente para as nossas questões muito externas, de nos mostrarmos, de mostrar o que fazemos a hora que acordamos, desde a hora que vamos dormir. Vamos aproveitar esse banquete que a vida nos oferece. A pandemia nos trouxe também este banquete. Além das questões que precisávamos aprender enquanto seres em evolução, nos proporcionou, por meio das redes sociais, esse convite ao banquete da vida. Então, vamos partir em direção ao triunfo, aquilo que desejamos. Nós mesmos podemos criar as oportunidades para a nossa vida. Não precisamos esperar que as oportunidades venham de fora. Nós temos que desafiar as contingências. É possível? É possível. Quase todos nós temos desejos, não é? Ou a maioria de nós temos aspirações. Mas poucas são as pessoas que se propõem a chegar à meta dos seus sonhos, a buscar, né? A tentar desafiar as contingências. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil, amigos. Principalmente no planeta de provas e expiações em que nos encontramos. Mas temos que deixar a acomodação de lado e partir em busca dos nossos desejos. Então, grande parte daquilo que fazemos, né, é produto ou é um resultado das influências que os outros exercem em nós. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas das nossas atitudes são reflexos desse poder. Inconsciente ou conscientemente, né? Às vezes aí nós imitamos, nós gostamos de copiar os atos, os pensamentos de outras pessoas. Mas nós temos que ser autênticos nesse sentido. Nós devemos nos inspirar naqueles que possuem uma vontade poderosa. Vamos nos inspirar nos espíritos que vieram trazer para nós tanta coisa boa. Nós temos aí uma Irmã Dulce, o Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Gandhi, e tantos outros espíritos de escola, grandes compositores, artistas, né, da época renascentista, da época do iluminismo, próprio Kardec, um educador quanto Pestalozzi. Por que nós temos que ficar copiando e imitando as coisas ruins? Vamos nos lembrar desses espíritos, né, que tinham essa vontade dominante e que conseguiram, através dessa vontade, vencer as suas deficiências. Nós vamos perceber, se a gente estudar biografias,
de vários espíritos de escola, e aqui no Brasil, de vários espíritos espíritas que se tornaram, Bezerra de Menezes é um dele, muitos com grandes dificuldades, com grandes deficiências, com grandes fraquezas. O próprio Chico Xavier, não é? Quantas dificuldades, mas possuir essa vontade que os movia a algo maior. Então, nós temos que nos mirar nestes exemplos para conquistar essa prosperidade que tanto desejamos. Me lembrei de um trecho, aliás, de um capítulo do livro Estude e Viva. Esse capítulo é psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Tem um capítulo 24, em que os espíritos André Luiz e Emmanuel dizem para nós o seguinte, que a tua prosperidade, ela não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Porque quando a gente fala em prosperidade, a gente só lembra disso, né? Então, aí eles já, no primeiro parágrafo deste livro, eles já falam para nós que a nossa prosperidade, ela não é mostrada através disso. Ela se compõe de experiências que ajuntaste, de alma transada ante as incompreensões que te cercaram as horas. Então, olhem bem, experiências que nós ajuntamos em nossa vida. Por quê? Porque os desafios existem, as fraquezas e as dificuldades também. É isso que eles estão falando, as incompreensões que nos cercam as horas. Mas essas experiências que nós adquirimos, com essa vontade preponderante, ela é a nossa prosperidade, o sinal mais claro de nossa prosperidade. Eles continuam a dizer que formam-se dos conhecimentos nobilitantes que amealhaste pelo estudo perseverante, em que te habilitas ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda, sem luz que os norteie. Então, isso também é prosperidade. Nós temos que transformar todo esse conhecimento que estamos adquirindo nesta encarnação, né? nesta vida que estamos tendo aqui agora, nós temos que transformar este conhecimento em ajuda, em minorar a fadiga do irmão que sofre, né? Em minorar o sofrimento desses irmãos que ainda se veem sem luz. Se nós estamos já vendo uma luz, porque nós temos essa luz, como Jesus nos disse, né? Então, que façamos essa luz brilhar diante desses irmãos que ainda não veem luz nenhuma, amigos, que ainda estão sem rumo, sem norte. Então, essa prosperidade também se forma desses conhecimentos. Olha que beleza de lição que esses espíritos estão deixando para nós. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios, ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Então, olhem que aí está nos mostrando que a prosperidade não está na nossa casa, nos nossos bens, no nosso carro, no nosso dinheiro, não é isso. A prosperidade está nos exemplos de fraternidade, nas demonstrações de altruísmo, não é? Nos testemunhos da fé, nos atos de humildade. Então, aí assim a gente conquista a prosperidade que queremos para esse mundo aí que estamos entrando. Estamos na transição. Então, temos que trabalhar outros valores, mas dando exemplos, irmãos, não é? Se temos o conhecimento, se estamos adquirindo algum conhecimento, se estamos tendo essa oportunidade, vamos fazer brilhar este conhecimento com exemplos de fraternidade, com exemplos de humildade, como Cristo nos deixou. Então, os irmãos, né, os espíritos aí, amigos, né, Emmanuel e André Luiz, nos colocam, né? Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Olha que lindo, né? Repartir. Temos tanta dificuldade
em repartir coisas tão simples, às vezes, né? Uma roupa, deixamos às vezes guardada anos. Repartir valores parece que está longe, mas é isso que nós temos que fazer. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Então vamos distribuir esse tesouro que está em nosso coração. São os nossos valores, as nossas riquezas mais íntimas, a nossa inteligência, as nossas atitudes, o nosso conhecimento, com aqueles que ainda estão sem a luz, com aqueles que ainda estão perdidos. Isso é prosperidade, segundo os nossos irmãos. Então, não devemos ser indolentes, não devemos ser negligentes, não devemos ser pessimistas. Temos que trabalhar os valores que o Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. Valores que estão no nosso coração. Então, ser negligente é uma palavra, né, que não pode caber mais no nosso campo íntimo. Nem ser pessimista. Temos que correr atrás, né? Não é assim que nós dizemos atualmente? Correr atrás do prejuízo, sem desanimar. Às vezes o desânimo vem, as fraquezas vêm, porque somos ainda seres, espíritos, buscando ainda, né, a evolução. Mas, no momento em que nós já estamos, com conhecimento espírita nosso, nós já não podemos mais ser indolentes. O que nós temos que investigar, então? Nós temos que pensar, já que tantos alcançaram essa prosperidade, vamos refletir como? Como e por que essas pessoas conseguiram se sobrepor às adversidades? Vamos pensar, por exemplo, em exemplos como Chico, como a Madre Teresa, como a Irmã Dulce aqui no Brasil, e outros. Como eles conseguiram se sobrepor a isso? É uma reflexão. Como esses espíritos e por que eles se tornaram luminares? Outra reflexão. Aí nós vamos ver um exemplo que é a paciência. Quem já leu sobre o Chico, a história de vida dele, sabe que era firme, né? Mas era paciente. Não é? O próprio Divaldo Franco também teve as suas dificuldades, mas a paciência. E todos esses espíritos, esses grandes luminares, firmeza e paciência. Então, é muito importante que a gente conheça a biografia dessas pessoas que se tornaram aí modelos da humanidade, né? Para a gente seguir as pegadas. Vamos lembrar de Gandhi. Vamos lembrar do nosso mestre, Jesus, né? Firme, mas sempre paciente, sempre disposto a servir, sempre disposto a se sentar, não é? Junto àqueles caídos, aos desvalidos, e a falar com o coração. Às vezes, não podia falar tudo, falava por parábolas, pegava exemplos simples, que todos poderiam entender, mas conseguia atingir os corações. Me lembrei do nosso querido Rui Barbosa. Ele tem um texto muito interessante que eu vou ler para vocês. Um político, Rui Barbosa, né? E ele dizia assim: a vida não tem mais que duas portas, uma de entrar pelo nascimento, outra de sair pela morte. Em tão breve trajeto, cada um há de acabar a sua tarefa. Com que elementos? Com os que herdou e os que cria. Aqueles são a parte da natureza, ou seja, aqueles que herdou fazem parte da natureza. Estes, a do trabalho, os que a gente cria. Ninguém desanime, pois, de que o berço lhe não fosse generoso. Ninguém se creia malfadado por lhe minguarem de nascença haveres e qualidades. Em tudo isso não há surpresas que se não possa esperar da tenacidade e santidade do trabalho. Muito interessante,
porque era uma personalidade que não era do espírita, mas que trazia para nós o mesmo conceito, não é? De que os espíritos trouxeram para nós, não é? No livro dos espíritos, de trabalho, não é? De não desanimar, de criar, de aproveitar as oportunidades, não é? De não desanimar porque o berço não lhe foi generoso, não é? Ou porque, eu sou malfadado, porque eu nasci num meio mais pobre. Não, não é isso. O Rui Barbosa diz que não há surpresas nisso, que não se possa esperar da tenacidade, ou seja, da firmeza, da boa vontade e da santidade do trabalho, de criar as oportunidades e de ir atrás dessas oportunidades. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer para nós é que qualquer um pode reagir às desigualdades nativas. E a gente vê inúmeros exemplos aqui no Brasil, inúmeros casos de brasileiros que superaram as suas dificuldades, as suas deficiências, superaram o meio. A gente vê isso até em programas comuns de televisão, não é verdade? Que superaram aquele meio difícil e que foram atrás. Não deixaram só no sonho. Mas como? Primeiro, a fé em si mesmo, a atividade constante, a perseverança e o aprimoramento constante das suas faculdades. Então, se eu tenho uma determinada faculdade para desenvolver algo, eu tenho que perseverar em cima daquilo. É a fé, meus amigos, a fé que remove montanhas, não é? É aquela fé em nós mesmos, em Jesus e na espiritualidade. Mas não podemos esquecer de algumas virtudes quando buscamos isso. Primeiro, a delicadeza, a sobriedade, a ética, não é? A pontualidade, até a pontualidade é uma virtude. São valores, são virtudes que necessitamos no nosso uso cotidiano. Para alcançar prosperidade, não precisamos passar por cima de ninguém. Não é verdade? Nós temos que ter ética, ética profissional, não é? Adquirir hábito da economia. Aí são questões mais da terra a terra mesmo que eu estou passando para vocês, né? E nos adestrar nesse hábito. Na verdade, não é nos privar daquilo que é útil, daquilo que é necessário, né? Nem também gastar tudo que a gente possui em supérfluos, né? Porque esses extremos são deformações infelizes, né? Não é se privar e nem gastar tudo quanto possuímos. Mas até os próprios espíritos, no livro dos espíritos, nos colocam que a gente tem que ter essa questão da previdência, né? Sermos previdentes. Então, meio termo ideal, né? É não ser pródigo e nem ser avarento, né? Mas a gente ser criterioso ao gastar. E aí a gente vai pensar, nossa, mas o que eu tenho que poupar, né? Será que é só o dinheiro que eu tenho que poupar? Não, né? Às vezes há outros bens mais valiosos do que o dinheiro que a gente tem que poupar. O tempo é um deles. Como gastamos, às vezes, tempo à toa, vendo programas que nos trazem nada de bom, não é? Ouvindo coisas que não nos trazem nada de bom. Às vezes, redes sociais que não nos trazem nada de bom. Então, a gente está gastando tempo à toa. Então, vamos utilizar o tempo na aquisição de novos conhecimentos. Às vezes, conversas desnecessárias. Então, vamos saber também economizar o tempo, né? As nossas energias físicas também nós podemos poupar. As nossas energias espirituais. Não gastar as nossas energias físicas em noites mal dormidas. Nós sabemos que o sono, ele é reparador, ele é importantíssimo para a nossa saúde física, né, e mental. Então, temos que aprender a poupar também, não é? Não gastar aí também as nossas energias em prazeres que arruinam a nossa saúde. Então, se nós sabemos que determinados lugares nos fazem mal, para que ir, não é? Se ouvimos determinadas músicas que não nos acrescentam nada, para que ouvi-las? Bebidas, drogas, remédios que nos fazem mal. Então, tudo isso, amigos, é também
um dever nosso e nos traz prosperidade quando sabemos poupar também as nossas energias. Porque às vezes achamos que o verbo poupar, ele só se remete a dinheiro. E não, né? Ao tempo, às nossas energias espirituais, nossas energias mentais, nossas energias físicas. Nós sabemos que o progresso ele é ilimitado, ele é infinito. Então, quanto mais aprendermos, né? Quanto mais realizarmos aqui na Terra, neste momento, nós vamos ser capazes, né, de que essas coisas nos levem sempre ao êxito e à prosperidade. Então, sempre haverá 1000 razões, né, e possibilidades para a gente prosperar, né? Muitas possibilidades inspiradas. Nós sabemos que os espíritos, vimos lá na questão, que os espíritos nos querem ver felizes, se sentem bem e nos auxiliam. Então, às vezes, alguma inspiração vem aí dos próprios espíritos. O Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais da Vida, ele diz para nós que devemos assumir uma atitude de otimismo e autoconfiança. Marchar sempre para frente. Ter a convicção de que a vida é bela e venturosa para todos aqueles que saibam viver. A vida é um presente de Deus para nós. É um dom de Deus, divino, um grande presente. Então, todas as manhãs, ao acordarmos, devemos agradecer pela vida, pelo sol, pelo ar que respiramos. E à noite, ao dormirmos, agradecer pelo dia que tivemos. Essas duas preces são fundamentais em nossa vida. Nós temos que adquirir esse hábito dessas duas preces. A prece ao acordar, no mínimo, né? E a prece ao dormir. É muito importante. E assumir essa atitude de autoconfiança e de otimismo. Isso traz para nós um bem-estar enorme. Fisicamente, nós já sentimos esse bem-estar. Mexem com as nossas moléculas, com as nossas células, né? Com o nosso corpo físico. A pessoa pessimista, né? A pessoa que está sempre de mau humor, de mal com a vida, ela traz para o seu próprio organismo uma psicosfera negativa, de aproximação com aqueles espíritos que se sentem vinculados àquela mesma psicosfera. Então, não entremos nessas vibrações, meus irmãos. Saibamos que temos que ter otimismo, marchar sempre para frente. Passado ficou para trás. Não vamos nos deter no passado. Mesmo que tenhamos criado dificuldades no passado, né, o auto-perdão também é importante para o nosso crescimento e para a nossa prosperidade. Na Revista Espírita, gosto sempre de pegar a Revista Espírita porque Kardec, na Revista Espírita, trouxe a contribuição de vários espíritos, né? Essa é de setembro de 1863. E, através da Sociedade Espírita de Paris, né, ali foram evocados, porque na época se evocavam os espíritos, não é feito isso hoje mais, mas para o estudo, né, da codificação, então ali houve uma contribuição enorme de espíritos diversos. E na Revista Espírita de setembro de 1863, um espírito, F, se denominou, né? F. Herrschneider, parece um alemão, né, pelo nome, né? Ele disse o seguinte, vou ler para vocês. É que quando a sociedade humana não tem outro objetivo de atividade, senão a prosperidade material e o prazer dos sentidos, ela mergulha no materialismo egoísta. Aprecia todas as ações conforme o bem que das mesmas retira. Renuncia a todos os esforços que não conduzem a uma vantagem palpável. Só estima os que têm posses e só respeita o poder que se impõe. Quando os homens só se preocupam com sucessos imediatos e lucrativos, eles perdem o senso de honestidade. Renunciam à escolha dos meios. Calcam aos pés a felicidade íntima, as virtudes privadas. E deixam de se guiar conforme os princípios de justiça e de equidade.
Achei tão interessante essa mensagem, porque lá em 1863, o espírito já estava usando um termo que hoje nós buscamos, que é a questão da equidade e da justiça. Estamos buscando a todo momento a equidade e a justiça, não é? A justiça social, a equidade social. Muito interessante isso. Então, ele já traz esse conceito para nós em 1863 também, não é? Que enquanto buscarmos somente essa prosperidade material e esse prazer só nos sentidos, a sociedade vai mergulhar nesse materialismo egoísta. Então, ele está falando da sociedade como um todo, não é? Então, a gente vai estimar só aqueles que têm posse, só respeitar o poder daqueles que se impõem a nós. Não haverá equidade nem justiça nesse sentido, amigos, né? Aqueles que se preocupam só com aqueles sucessos imediatos, com aquelas coisas só lucrativas em termos materiais, não é? Estamos deixando de nos guiar conforme os princípios da justiça e da equidade. Então, pensemos aí no que o Espírito deixou para nós, de mensagem. Muito, muito interessante essa mensagem, pelo que ela traz de conteúdo tão atual para nós aqui no século XXI. E lá no século XIX, um espírito alemão, né, evocado pela Sociedade Espírita de Paris, junto com Kardec e seu grupo de trabalhadores, já trazia para nós essa noção. Então, eu achei muito bacana mesmo trazer para vocês também essa questão aí da prosperidade, não nos vincularmos só a essa questão material, né? E a questão da equidade e da justiça, para mim, foi fantástica, não é verdade? Que é o que buscamos hoje em todas as situações, né? No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, ele traz também um trecho aí para nós, lá no capítulo 66, que se chama Acordar-se e Erguer-se. É um livro também de mensagens maravilhoso, né? Que eu recomendo a todos, um livro muito bom também para a gente fazer o culto do Evangelho no lar. Fica uma dica aí. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. São aqueles que estacionam, né, amigos? Que estão ali estacionários. É isso que o Emmanuel está dizendo, né? Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. Olha, ele pega da natureza o exemplo, né? A árvore está produzindo os frutos, a abelha está produzindo o mel. E o homem está ali, né? Milhares de companheiros nossos estão ali, né? Parados, dormem, como o Emmanuel diz, usando o verbo dormir, indefinidamente. Estão em estado de sono, né? De dormir indefinidamente, ou seja, estacionários. De maneira geral, e o Emmanuel é muito contundente, né? De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Olhem essa frase do Emmanuel. Mortos, preciosamente adornados. Ou seja, tem tudo à sua volta em termos materiais, estão adornados, mas estão mortos. Chega, porém, um dia em que acordam. Porque vai chegar o dia de acordar, né? Nós todos temos o dia de acordar. É a lei do progresso, que a gente sempre está falando aqui, né? E aí começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Outra coisa muito interessante que o Emmanuel coloca para nós. Não é só acordar e começar a louvar ao Senhor. Isso é pouco. Isso é muito pouco, irmãos. Não é? Nós temos que trabalhar para adquirir a prosperidade para todos, com equidade e justiça. Nós podemos ficar só na louvação. Nós temos que agir também. E o Emmanuel coloca isso, né? Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Então, ainda estão ociosos, sem nada a fazer.
É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então, o dia em que acordarmos, estaremos de olhos abertos, mas não podemos ficar de olhos abertos na ociosidade, só na louvação e na adoração. Aí o Emmanuel coloca que é preciso que nós, né, de olhos abertos e de corações despertos, nos ergamos para a vida, nos levantemos para trabalhar, né? Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Então, às vezes, é necessário que ajudemos a esses irmãos, não é? A se levantarem, a se despertarem, não é? Ou melhor, a despertarem, a se levantarem, a acordarem. É isso que o Emmanuel está dizendo, que nós devemos nos esforçar para alertar esses companheiros que ainda dormem. Mas não devemos nos esquecer, né? Não olvidar, não esquecer, que às vezes muitos vão precisar do nosso auxílio para se soerguer. E é isso que a gente faz, que a gente procura fazer, através de um estudo como esse, não é? Através da participação aí no Miudinho do Evangelho, que a gente estuda toda terça-feira, e através de muitas outras reflexões que fazemos, e que todos vocês que estão nos assistindo devem fazer quando leem um bom livro. E aí, deixando, né, para nós o livro Pensamento e Vida, que é um livro também maravilhoso do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que eu também deixo a dica para vocês. Então, ele vai falar sobre a prosperidade. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Isso que ele está falando é aquilo que nós falamos desde o início, que quando a gente fala a palavra prosperidade, quando a gente deseja prosperidade para alguém, a gente está desejando fortuna e felicidade, né? E isso aí, o que ele está dizendo, é que a gente está pleiteando, na verdade, um domínio, uma autoridade. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Então, olhem bem, que elementos estão ocupando a nossa alma? Vamos pensar. São só os elementos materiais? Para nossa reflexão, não é? Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e a duração de nossos propósitos. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Então, ele deixa para nós essa lição maravilhosa, né? Que esse conceito, ele é discutível, porque nem todo mundo tem essa noção. Por quê? Porque nós precisamos de algumas atitudes que nós falamos antes, da ética, né? De algumas virtudes que nós temos que ter, a ética profissional, a ética moral, a ética em todos os sentidos, né? Então, esse conceito é discutível por isso, porque nem todo mundo sabe comandar com proveito, né? De acordo com os objetivos da criação. Então, a prosperidade, segundo Emmanuel, continuando, não é? Ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita. E é como roupa brilhante, cobrindo chagas ocultas. Que beleza essa frase para nós refletirmos. Ou seja, a prosperidade, sem uma conduta reta, sem a retidão moral, ela é uma apropriação indébita. E ela é uma roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Ou seja, amigos, não tem valor nenhum para nós
nesse campo moral em que nos adentramos agora, em que estamos procurando nos adentrar, que exige a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Então, amigos, só conseguiremos a prosperidade verdadeira com retidão, com conduta reta, com serviço, com cultura, com amor, para que sejamos as verdadeiras luzes. E aí sim, a ciência alcançará o objetivo maior dela, de novas descobertas. Mas enquanto estivermos ainda num nível moral ainda tão baixo enquanto nos encontramos, com tantas dificuldades morais enquanto o nosso planeta ainda atravessa, é difícil, não é? Ver grandes conhecimentos alcançarem um sucesso maior. Claro que nós vamos alcançar tudo isso, porque o nosso objetivo é o progresso. Mas pensemos na prosperidade, então, tiremos, quando desejarmos a prosperidade para alguém, não é? Tiremos da nossa mente a noção de que a prosperidade é só o dinheiro. Pensemos que a prosperidade é ter esses valores morais, essa conduta reta, esse amor, que nos faz brilhar a nossa luz, como Jesus nos disse, né? Jesus nos disse, vós sois deuses. Então, nós também podemos fazer chegar essa luz e esse benefício ao próximo mais próximo, já que somos deuses. A todo o nosso próximo, começando lá pelo próximo mais próximo, que é aquele nosso ambiente ali do nosso lar, onde temos grandes dificuldades, não é? Passando a todos os nossos irmãos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos vocês hoje, para que reflitamos sobre essa questão da prosperidade, para que possamos refletir também sobre as nossas condutas mais íntimas, o que estamos pensando, o que estamos trazendo em nossos corações, o que estamos trazendo em nossa mente, para que a gente possa ir aí refletindo sobre, nesse caso hoje foi a prosperidade, mas também sobre o amor, sobre as nossas atividades, sobre o nosso otimismo, não é? Ou sobre o nosso pessimismo, que não devemos ter de forma nenhuma, para que possamos alcançar realmente esses benefícios que os espíritos tanto, né, estão aí nos descortinando e que ficam alegres em nos ver alegres também, como disseram lá para Kardec no Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, que possamos distribuir essa alegria a todos, que todos vocês tenham muita prosperidade nesse sentido aqui em que falamos, não é? Que vivenciem nos corações essa retidão, esses valores mais espirituais do que valores mais terrenos, que possamos ir, não é, nos desvinculando das questões materiais e nos aprofundando nas questões espirituais, que realmente são as que trazem o maior alívio para o nosso corpo. Então, a gente agradece a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome da equipe de trabalhadores incansáveis de Bezerra de Menezes, esse maravilhoso espírito que está conosco em todas as situações. Que cada um de vocês tenha a fé renovada, a esperança, o otimismo constante, e que possam trabalhar e servir em nome de Jesus. Fiquem em paz, tenham uma semana abençoada, né? Que possam estar aí já, estamos já no mês de agosto, não é, amigos? Já no mês 8, já chegando aí ao final do ano, e quando desejarmos prosperidade, que realmente desejemos para o nosso irmão, para os nossos irmãos, essa paz e essa tranquilidade de espírito. Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima.